Paz do Senhor a todos nós. Boa noite. A paz do Senhor. Imensa alegria, estamos mais uma vez na presença de Deus. Hoje estaremos lendo o capítulo... Não, eu tirei para não engolir. Vamos tá. Me ajuda aí, minha auxiliadora. Hoje tem várias pessoas. O Samuel, pai da irmã Magda, aniversário hoje. E hoje, vários que têm aniversário, que são os nossos amigos e familiares Montes Clarence. Montes Clarence. Hoje, Montes Clarence está fazendo? Bastante tempo. Bastante anos de vida. Acho que é 190. É mais velho que eu. Não, 170. Os aniversariantes de hoje, o Anderson, Glacione. Hoje a nossa amiga Neucimar ia fazer 61 anos. Deus levou ela. O Joel, Carlos, Anderson, Tony, a Daisy, nosso irmão em Cristo Samuel e o meu ex-jovem aprendiz Léo Ferrari, gremista, gente boa. Amém? Só para saber para confirmar. Minha filha Carol mandou uma mensagem aqui agora e ela é prioridade. Oi, filha, não vai dar pra ir hoje, tá? Vai ficar pro outro dia. Já temos um compromisso já marcado aí, tá? Se quiser passar aqui depois, beijo, te amo. Quantos anos tem Montes Claros? Jesus amado. Inicialmente chamado como Arraial das Formigas. Bem, filha. Arroio das Formigas. Não é? Arroio das Formigas? Montes Claros. Montes Claros, Montes Claros. Que também é cultura, história, informação brasileira. Meu Deus do céu, novinho de uma vez. 168. É que como eu confundo com Joinville também. Joinville é 174, né? Maior cidade da região. Norte de Minas também, é a cidade do norte de Minas. Não é à toa que eu vim pra Um Joinville abraço pro também, né? pessoal lá de Montes Claros. Maior cidade do norte de Santa Catarina. Pessoal, tudo simpático. Os Ferreira. Tá, minha prenda, tu tá querendo tocar bateria aí, mas qual é o livro de hoje? 19:20. A gente pergunta o livro, ela responde o quê? O capítulo. O livro, meu amor, é Mateus. O capítulo da leitura de hoje, 19, 20 anos? Então tá. Eu vou ler o... vai dar a mesma coisa. É que minha boca tá toda... Vocês não estão vendo aí. Minha boca tá toda aberta, cheia de ferida. Eu não consigo abrir a boca direito. Então vamos Por causa das... ler os dois. Não, mas eu vou fazer isso aí. Pra Deus a gente tem que fazer sacrifício. Jesus fez um sacrifício da cruz e fica uma boca rasgada. Mas vamos ver. Vamos devagar. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher?
E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de uma mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem-me vir as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Tirando a tosse também. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir. Que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Mateus 20. Jesus disse: o reino dos céus é como um dono de uma plantação de uva que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fosse trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez. Foi até a praça do mercado e ali viu alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uva, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Era quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça, viu um homem que ainda estava ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada?
É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. E no fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando dos que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens começaram a trabalhar às 5 horas da tarde e receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentando o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento dele foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, o que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho dito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular enquanto caminhavam, e ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Então vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus, e a mãe respondeu: prometa que, quando o Senhor se tornar rei, estes meus filhos 2 sentarão à sua direita e à sua esquerda. E Jesus disse aos filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi assim o meu Pai, quem preparou estes lugares, e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não podem ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para salvar muita gente. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. E a multidão os repreendeu e mandou calasse a boca. Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: o que é que vocês querem que eu faça? E Senhor, querendo poder enxergar, respondeu eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles no mesmo instante. Eles puderam ver e então seguiram Jesus. Amém. Um comentário? Esqueci da Nayara do aniversário. A Nayara também está de aniversário hoje. Cheirinho. Linda. Também amo vocês. Amo o papai também. Um comentário? O que foi, né? Deixa eu só pensar um comentário. Hoje estivemos num culto abençoado hoje de manhã. Meu Deus, Deus falou tanto com nós. E quando a gente se coloca à disposição e quando a gente fica com dúvida na cabeça, quando a gente ora sozinho, né, a gente acha, né, será que Deus falou isso aí comigo mesmo ou é coisa da minha cabeça? E daí na manhã seguinte, vem todas as confirmações, como se as pessoas
estiver assim, do nosso lado, esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Aqui no seu íntimo, você orando, aonde você estiver orando, o Espírito Santo está escutando. Desde que você se ore de uma forma sincera para Deus. E Deus vai te falar as mesmas coisas, Ele respondendo através de outras pessoas. Porque a gente precisa dessa segurança, dessa confirmação. E por isso que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Foi ele que conduziu esses homens, 40 autores, a estar escrevendo esse livro sagrado. Amém? E ali a história do cego de Jericó, né? Não é do cego de Jericó, dos dois cegos ali, né? O pessoal passando e queria nem saber, né? Às vezes a gente passa pelas pessoas na rua e não tem tempo. Às vezes a pessoa só quer uma palavra, só quer um abraço, só isso. Ela não quer dinheiro, não quer nada. Às vezes é um colega de trabalho, alguém da faculdade. A gente percebe quando alguém está precisando de uma palavra. Um Jesus te ama. Meu Deus. Se essa frase ela salva tanta gente. E deu? E Deus é maravilhoso. E foi um Jesus te ama que chegamos até aqui. Amém? Vamos estar orando então? Soberano Deus, maravilhoso Pai querido Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Entra com a tua graça, a tua providência, Pai querido Senhor Jesus, naquilo que te pedimos, Pai. Pai amado Senhor Jesus, vai vir tribulações, Pai querido, sim, Senhor Jesus, mas veio tribulações para ti, Senhor. Veio tentações também, Senhor Jesus. Pai querido Senhor Jesus, abençoa, Senhor, de uma forma extraordinária, Senhor. Pai querido Senhor Jesus, abençoa nossa família, Senhor Jesus. Abençoa as minhas filhas, a Carol, Senhor, meu neto Augusto, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, a Alice, a Aline, a Camila, Senhor. Abençoa a casa delas, Pai querido Senhor Jesus. Não deixe faltar nada, Pai querido Senhor. Esta oração, Senhor Jesus, que fizemos, Pai querido Senhor Jesus, lá no mundo espiritual, Senhor, ela vai ser guardada para sempre, Senhor Jesus. Eu vou orar pelos meus netos também, Senhor Jesus. Se o Senhor já sabe se nós vamos ter mais filhos, Pai querido Senhor, eu oro por eles também, Senhor Jesus. Oro pelos meus bisnetos, Pai querido, pelos meus tataranetos, Senhor Jesus. Porque na Bíblia diz, Senhor Jesus, que Tu orou por nós, Pai querido Senhor. O Senhor orou por aqueles que crerão na Tua palavra, Senhor. E essa oração que Jesus fez, ela dura para sempre, Senhor. Em nome de Jesus, assim te agradeço, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Abençoa os aniversariantes também, né? Não esqueceu, né? Os aniversariantes, abençoa também, né? Cada um que está fazendo aniversário hoje, né? Abençoa a família do Nelcimar, né, Senhor? Que tá primeiro aniversário que ela não está presente, né, Pai? Abençoa também, Senhor. Amém? Amém? Nossa bateria. Vamos fazer um pouquinho da bateria. Como é que tu estava fazendo? Segura lá. Segura. Tá. Segura. Nossa bateria. Aí. Tá. Tum, tá. Tum, tá. Amém? Deus abençoe grandemente a noite e até amanhã, se Deus assim permitir. Vamos dar tchau? Tchau!